Senhora Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, saúdo, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, os cerca de 44 mil subscritores da presente iniciativa legislativa de cidadão. Saúdo o seu empenho, a sua persistência, a sua luta pela água de todos e pela gestão democrática dos recursos hídricos. Saúdo também os que estão presentes nas galerias e que representam esses 44 mil cidadãos. A Lei da Água, do Governo do Partido Socialista de Sócrates, a pretexto da transposição da Diretiva Quadro da Água, veio introduzir em Portugal a possibilidade de privatização da água e, em boa parte, do domínio público hídrico. O PCP denunciou essa intenção. O Ministro do Ambiente de então foi claro e confirmou a estratégia do Governo PS como uma privatização de baixo para cima. Por essa altura, o Grupo Águas de Portugal perdeu para os privados a sua primeira empresa, a Aquapor, pelas mãos do Partido Socialista. Ou seja, a ambição de privatização das águas e dos sistemas de abastecimento, distribuição e tratamento é uma velha aspiração dos protagonistas da política de direita. Aspiração essa que este governo PSD-CDS partilha e tenta concretizar com o fervor ideológico que o caracteriza contra o interesse público, contra as populações, preparando o setor inteiro e as empresas públicas que atualmente o gerem para a sua aquisição por privados. Todas as peças da política do Governo para o setor da água encaixam numa clara estratégia de reconfiguração empresarial e funcional dos sistemas, no sentido de assegurar a sua rentabilidade económica, fazendo das autarquias cobradores em nome de terceiros. A água não é uma mercadoria, nem constitui um mercado concorrencial. Os seres humanos não podem escolher não beber água, nem podem trocar a água por qualquer outro bem ou produto. Como tal, o valor da água ultrapassa em muito o seu valor económico. Tem um valor ambiental, um valor social e um valor que é, por natureza, vital para todos os seres vivos do planeta. A concepção do Governo, porém, não contempla as diversas dimensões da importância da água, concentra a sua política na exploração do seu valor financeiro, particularmente num contexto de apropriação por privados. A chamada reestruturação do setor das águas, os despedimentos e a preparação para a privatização, o PASAR 2 e o novo enquadramento da chamada entidade reguladora são as peças de um puzzle político que consiste na criação e empresarialização de um mercado privado que se apropria de um bem público para o vender de acordo com os seus desígnios de acumulação e de lucro. E é importante aqui explicar a dívida das autarquias às águas de Portugal, porque tem sido utilizada como um pretexto para a privatização, e é importante explicar que essa dívida é empolada, quer pelos investimentos cujo retorno é obrigatório obter em 50 anos, investimentos para os quais as autarquias não opinam, não contribuem, não decidem, e é também empolada pelos consumos mínimos obrigatórios, que muitas vezes as autarquias são obrigadas a contratualizar, que não consomem, mas têm que pagar. A privatização da água tem vindo a demonstrar-se uma opção desastrosa, nos mais diversos sentidos, não só e em todo o mundo. Em primeiro lugar, porque retira a gestão da água da intervenção democrática dos cidadãos. Enquanto que os cidadãos elegem os órgãos de soberania locais e nacionais, não elegem os membros dos conselhos de administração das empresas privadas. Em segundo lugar, porque acrescenta aos custos da água, da sua distribuição e do seu tratamento, o custo do lucro dos acionistas, aumentando os preços. Em terceiro lugar, a qualidade do serviço tenderá a degradar-se, como em qualquer privatização, na medida em que quanto menor for o investimento e quanto menos trabalhadores participarem nas empresas, mais lucro essas empresas gerarão. O projeto de lei que é apresentado pelos cidadãos estabelece o direito fundamental à água e ao saneamento e disposições de proteção desse direito, bem como do direito à água e à sua propriedade pública como recurso e à sua gestão no interesse coletivo, hierarquizando as utilizações da água e impedindo a privatização e a mercantilização dos serviços de águas, das infraestruturas públicas e do domínio público. Esta iniciativa legislativa de cidadãos constitui uma afirmação dos direitos e dos interesses de toda a população, no cumprimento da Constituição da República Portuguesa, e garante a Portugal a universalidade do direito humano à água e ao saneamento, tal como já reconhecido pelas Nações Unidas e que Portugal subscreveu, mas ainda não verteu na legislação nacional e, apesar de ter um governo que pratica no seu território o contrário. Todas as privatizações se mostraram até agora lesivas do interesse nacional, dos utilizadores dos serviços, da qualidade e até mesmo lesivas para a economia e a soberania nacional, entregando aos grandes grupos económicos o controle de alavancas fundamentais da nossa economia.
A entrega da água aos grandes grupos económicos não só representa politicamente exatamente o mesmo que todas as restantes privatizações, ou seja, a abdicação do interesse nacional por um governo que se comporta como uma comissão de negócios que vende o país a retalho, cuja ideia de patriotismo é uma bandeira na lapela enquanto a converte numa marca comercial, como representa também a apropriação por interesses privados de uma alavanca absolutamente fundamental para todas as atividades humanas, a começar pela própria existência, pelo bem-estar, higiene e saúde, pela própria vida, mas que tem implicações em todas as dimensões da atividade económica de uma sociedade. A presente iniciativa é um contributo muito valioso que 44 mil cidadãos entregam a esta Assembleia e é um ponto de partida para a construção de uma lei que impeça o tratamento político da água como se de uma mercadoria se tratasse. De todas as bancadas ouvimos os grandes compromissos com o interesse público, com a natureza pública da água. Ouvimos que os serviços públicos podem ser prestados por privados, que o Governo está cá para controlar a ganância dos grandes grupos económicos e que tudo correrá bem. Não precisaremos relembrar o que sucede por todo o mundo, o movimento de renacionalização e remunicipalização da água depois de experiências catastróficas de privatização. Basta-nos olhar para Portugal e pensar o que seria hoje da nossa água se estivesse entregue a um grupo monopolista, como por exemplo o Grupo Espírito Santo. A esses partidos dissemos: façam as promessas e palavras valer pela prática. Votem a favor do projeto de lei da Iniciativa Popular. Votem por uma água pública de gestão democrática e ao serviço das populações e do país. Caso contrário, estarão uma vez mais a votar no interesse dos acionistas de um qualquer grupo privado e não dos cidadãos que os elegeram para esta Assembleia.